É o ano de 1948. Num apartamento frio e úmido na ilha de Jura, ao largo da costa da Escócia, um homem moribundo está sentado à sua máquina de escrever. Seus pulmões estão se destruindo. A tuberculose devastou seu corpo. Ele sabe que talvez lhe reste 1 ano de vida, talvez 2, se tiver sorte. Seu nome é Eric Blair, embora o mundo o conheça como George Orwell. E ele está numa corrida contra a morte para terminar um livro. Não um livro qualquer. Um aviso. Uma profecia. Um pesadelo que se tornou realidade. Ele digita apesar da dor. Apesar do sangue que tosse em lenços. Apesar de saber que cada dia pode ser o último. O livro precisa ser terminado. O mundo precisa ser avisado. O manuscrito se intitula 1984. Ele escolheu o título invertendo os 2 últimos dígitos do ano em que estava escrevendo. 1948, tornando-se 1984. Um futuro próximo. Próximo o suficiente para ser crível. Distante o suficiente para ser aterrador. Orwell tinha visto muita coisa. Lutou na Guerra Civil Espanhola, levou um tiro na garganta, testemunhou idealistas serem traídos pela própria revolução pela qual lutavam. Trabalhou na BBC durante a Segunda Guerra Mundial, criando propaganda, aprendendo em primeira mão como governos manipulam a verdade. Estudou regimes totalitários, compreendeu seus métodos, reconheceu seus padrões, e ele viu algo que outros não perceberam. A guerra estava terminando. Hitler estava derrotado. Mas o totalitarismo não estava morto. Estava evoluindo, se adaptando, aprendendo com seus erros. As futuras ditaduras seriam mais inteligentes, mais sofisticadas, mais absolutas em seu controle. Eles não governariam apenas pelo terror. Governariam controlando o próprio pensamento. Não se limitariam a punir a dissidência. Tornariam a dissidência inconcebível. Não se limitariam a reescrever a história. Fariam desaparecer o próprio conceito de verdade objetiva. Este era o aviso que Orwell queria transmitir. Não uma previsão. Não ficção científica. Um alerta sobre o que poderia acontecer, o que já estava acontecendo, o que aconteceria se as pessoas não prestassem atenção. Ele terminou o manuscrito em dezembro de 1948. Em janeiro de 1950, a tuberculose o matou. Ele tinha 46 anos. Mas o livro sobreviveu. Publicado em junho de 1949, 1984 tornou-se um sucesso imediato. Os críticos reconheceram sua importância. Os leitores ficaram horrorizados com sua visão. O livro entrou para o imaginário popular e nunca mais saiu. Orwell morreu antes de ver seu alerta surtir efeito completo. Ele nunca soube que 1984 se tornaria sinônimo de pesadelo totalitário. Ele nunca viu Grande Irmão se tornar linguagem comum. Ele nunca testemunhou a precisão com que diagnosticou a doença da tirania moderna. Esta é a história desse alerta. Não um resumo da trama, nem uma crítica literária, mas uma análise do que Orwell compreendeu, do que ele temia e por que seu alerta é mais relevante agora do que nunca. A arquitetura do controle. Orwell compreendeu algo fundamental sobre o poder. As tiranias tradicionais governavam pelo medo. Você obedecia porque os soldados podiam matá-lo. Simples. Brutal. Eficaz até certo ponto. Mas essa abordagem tinha suas fragilidades. O medo gera ressentimento. O ressentimento se agrava. Eventualmente, as pessoas se rebelam. Todo império construído apenas sobre o medo acaba caindo. O novo totalitarismo seria diferente. Não controlaria apenas o comportamento, mas também o pensamento. Não se limitaria a ameaçar com punições, mas eliminaria a capacidade de imaginar alternativas. Em 1984, Orwell criou a Oceania, um superestado que abrange as Américas, a Grã-Bretanha e partes da África.
A Oceania está em guerra perpétua com a Eurásia ou a Lestásia, os outros dois superestados que dividem o mundo. Mas o inimigo que a Oceania enfrenta está sempre mudando. O aliado de ontem se torna o inimigo de hoje. A história é reescrita. Ninguém se lembra de que um dia foi diferente. O partido governa a Oceania, não um partido político no sentido convencional. O partido é o Estado, o governo, a lei, a própria realidade. O líder do partido é o grande irmão, cujo rosto aparece em cartazes por toda parte. O grande irmão está de olho em você. O grande irmão existe? Provavelmente não. É provável que seja uma ficção, uma construção, uma máscara para o poder coletivo. Mas isso não importa. As pessoas acreditam no grande irmão. Elas amam o grande irmão. E amar uma imagem é mais fácil do que amar governantes reais que podem ser vistos, julgados e considerados falhos. O partido divide a sociedade em 3 classes. No topo, o partido interno, cerca de 2% da população. Estes são os verdadeiros governantes, embora até eles sirvam à vontade coletiva do partido. Abaixo deles, o partido externo, os burocratas, técnicos, funcionários de baixo escalão. Eles administram a máquina do Estado, mas não têm poder real. Na base, os proles, 85% da população. As massas trabalhadoras deixadas em grande parte à própria sorte, enquanto permanecerem politicamente inconscientes. O protagonista, Winston Smith, é um membro do partido externo. Ele trabalha no Ministério da Verdade, responsável pela propaganda e revisão histórica. Seu trabalho é reescrever artigos antigos de jornais, alinhando-os à doutrina atual do partido. Se o partido dissesse que as rações de chocolate estavam aumentando quando, na verdade, estavam diminuindo, Winston encontraria o artigo original e o alteraria. Em seguida, o original seria destruído. A nova versão seria a única versão válida. O passado sempre teria refletido o que o partido afirma agora. Isso não é mera censura. A censura admite que algo existiu e foi proibido. Isso é apagamento. Fazer com que coisas que aconteceram deixem de acontecer. Não dizer, proibimos você de se lembrar. Dizer, isso nunca aconteceu. O partido mantém o controle através de múltiplos sistemas que trabalham em conjunto. Não se trata de um único método, mas de vários, que se reforçam mutuamente, criando um domínio total. Primeiro, a vigilância. As teletelas estão em todas as casas, em todos os locais de trabalho, em espaços públicos. Elas transmitem propaganda constantemente, mas também observam, gravando tudo o que é dito, cada ação, cada expressão facial. Você nunca sabe quando alguém está observando, então deve presumir que alguém está sempre observando. A polícia do pensamento monitora sinais de deslealdade. Não apenas atos criminosos. O próprio pensamento. Uma expressão inadequada em um discurso de propaganda. Um momento de hesitação antes de aplaudir. Qualquer coisa que sugira dúvida interna. Crianças são incentivadas a delatar os pais. Cônjuges se traem. Nenhum relacionamento está a salvo. A confiança se torna impossível. Em segundo lugar, a guerra perpétua. A Oceania está sempre em guerra. A guerra consome recursos, justifica a escassez e cria o medo de inimigos externos. Mas a guerra não tem como objetivo ser vencida. Vencê-la significaria o fim da guerra, eliminando suas funções úteis. A guerra existe para manter um estado de emergência permanente, justificando o controle do partido. Os 3 superestados têm poder praticamente igual. Nenhum consegue derrotar os outros. Eles lutam por territórios disputados, num impasse interminável. Orwell sugere que eles podem até coordenar suas guerras, mantendo o conflito que beneficia os 3 grupos dominantes. A guerra também cria um inimigo. Os cidadãos são ensinados a odiar o inimigo atual com uma intensidade apaixonada. Então,
Quando o inimigo muda, eles devem transferir imediatamente esse ódio. O partido afirma que a Oceania sempre esteve em guerra com um novo inimigo e sempre foi aliada do antigo. E as pessoas acreditam nisso. Elas precisam acreditar nisso. Duvidar é crime de pensamento. Terceiro, a escassez. Apesar da tecnologia avançada, a vida na Oceania é deliberadamente mantida em condições árduas. Os alimentos são racionados. Os produtos são de má qualidade. As moradias estão em ruínas. Isso não é um fracasso econômico. É uma questão de política. Por quê? Porque pessoas satisfeitas são perigosas. Pessoas com a barriga cheia e vidas confortáveis começam a pensar em liberdade, justiça, significado. Pessoas que lutam para sobreviver pensam apenas em sobreviver. Mantenha-as famintas, cansadas e focadas em suas necessidades básicas, e elas não questionarão o poder. Quarto, a destruição da linguagem. O partido está desenvolvendo a novilíngua, uma nova língua criada para tornar certos pensamentos impossíveis de expressar. Não apenas difíceis, impossíveis. As palavras são sistematicamente eliminadas ou simplificadas. Ruim torna-se não bom. Por que usar duas palavras quando uma só com um prefixo funciona? Excelente torna-se muito bom. As gradações desaparecem. A precisão se esvai. O vocabulário político é cuidadosamente controlado. Não existe uma palavra para liberdade no sentido político. A palavra existe apenas em afirmações como: este cachorro está livre de piolhos. Liberdade como um direito abstrato, algo que os humanos merecem. Esse conceito não tem expressão. Orwell compreendeu que a linguagem molda o pensamento. Se faltam palavras para expressar uma ideia, formulá-la torna-se difícil. Se uma língua não tem palavras para liberdade política, imaginar a liberdade política torna-se quase impossível. A novilíngua ainda não está completa em 1984. Ela está sendo implementada gradualmente. Mas o objetivo é claro: criar uma língua onde a heresia seja literalmente impensável, porque as palavras para pensá-la não existem. Quinto, o controle da própria realidade. Este é o nível mais profundo. O partido não controla apenas o que você pode dizer ou fazer. Ele controla o que é verdade. O lema do partido resume isso. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Se o partido conseguir fazer as pessoas acreditarem em tudo o que diz sobre o passado, poderá justificar qualquer coisa no presente. Se puder alterar a história à vontade, transformando a verdade de ontem na mentira de hoje, então, a própria verdade se torna aquilo que o partido declarar. Isso não é mentir no sentido comum. Os mentirosos sabem que estão mentindo, mantendo a consciência interna de que a verdade existe e que eles a estão violando. O partido vai além. Insiste que a realidade objetiva não existe. A verdade é o que o partido diz. Se o partido diz que 2 mais 2 é igual a 5, então 2 mais 2 é igual a 5. Não como uma mentira, como verdade. Esta é a arquitetura de controle que Orwell idealizou. Não a brutalidade crua, mas sim uma dominação sofisticada, multifacetada e total da própria consciência humana. O Ministério da Verdade. Winston Smith trabalha no Ministério da Verdade, chamado Mini-Verdade na novilíngua. O nome é uma duplicidade orwelliana. O Ministério da Verdade não busca nem protege a verdade. Ele fabrica mentiras. Existem 4 ministérios. O Ministério da Paz conduz a guerra. O Ministério da Abundância administra a escassez. O Ministério do Amor lida com a tortura. E o Ministério da Verdade controla a informação. Essas inversões não são acidentais. Elas refletem a abordagem do partido em relação à realidade. As palavras significam o que o partido diz que significam. Os conceitos existem apenas como o partido os define. A própria linguagem torna-se uma arma usada contra a clareza,
empunhada para confundir em vez de comunicar. O trabalho de Winston é simples na descrição, mas complexo nas implicações. Diariamente, ele recebe documentos, artigos de jornal, discursos, registros, qualquer coisa publicada no passado. Sua tarefa é alterá-los para que correspondam às posições atuais do partido. Se o partido previu abundância, mas há escassez, a previsão anterior deve ser alterada para ter previsto escassez. Nesse caso, o partido estava certo o tempo todo. Se o partido declarou alguém herói e essa pessoa foi declarada traidora, todos os registros que mencionam essa pessoa devem ser corrigidos, removendo ou invertendo o elogio. Os documentos originais são destruídos, jogados em buracos da memória, incinerados. As novas versões tomam o seu lugar. O passado é reescrito, literalmente, continuamente. Isso não é propaganda ocasional. É sistemático. Todos os dias. Em todos os documentos. Em todas as alegações. Toda a história está sendo constantemente ajustada para atender às necessidades do presente. E o sistema funciona. A maioria das pessoas não percebe. Elas não têm acesso aos originais. Não conseguem comparar as alegações de hoje com as evidências de ontem. Lembram-se vagamente de que algo era diferente, mas não conseguem provar. E a memória é falha. Talvez estejam enganadas. Talvez o partido esteja certo. Torna-se mais fácil aceitar a versão do partido do que manter uma realidade paralela na própria mente. Orwell compreendeu que a história é poder. Os grupos que controlam a narrativa histórica controlam a forma como as pessoas entendem o presente. Se você conseguir convencer as pessoas de que o passado foi terrível, elas aceitarão sua autoridade como uma melhoria necessária. Se você conseguir fazê-las esquecer as liberdades do passado, elas não exigirão seu retorno. Todo regime totalitário reescreve a história. Stalin apagou pessoas de fotografias, transformando em não pessoas aqueles que expurgou. Mao reescreveu o passado da China para justificar seu presente. Os estados autoritários modernos continuam essa prática, proibindo livros, controlando currículos e punindo historiadores que relatam verdades inconvenientes. Mas Orwell enxergou o objetivo final. Não se tratava apenas de censurar a história. Tratava-se de obliterar o próprio conceito de verdade histórica, de tornar o passado completamente fluido, mutável, conforme as necessidades do presente. Winston desempenha uma função peculiar dentro desse sistema. Ele é habilidoso em reescrever a história de forma convincente. Consegue pegar uma situação complexa e elaborar revisões que soam plausíveis. Tem um talento especial para mentiras que parecem verdades. Mas esse talento o torna perigoso. Para reescrever a história, é preciso entender que se está reescrevendo-a. É preciso manter duas versões em mente simultaneamente, a real e a revisada. Isso cria dissonância cognitiva. E a dissonância cognitiva gera dúvida. Winston começa a duvidar. Não abertamente, não conscientemente a princípio, mas pequenas rebeldias começam. Ele mantém um diário, escrevendo em um nicho de seu apartamento, onde a teletela não consegue ver. Escrever em si já é uma rebeldia. Ter pensamentos privados, sem supervisão, é uma rebeldia. Ele escreve: abaixo o grande irmão. Só de escrever essas palavras já é uma sentença de morte. Se for descoberto, ele será vaporizado, apagado da existência, seu nome deletado de todos os registros, sua vida apagada como se nunca tivesse existido. Mas ele escreve mesmo assim, porque a alternativa é aceitar a realidade do partido. E uma parte de Winston não consegue aceitá-la. Uma pequena chama de sanidade permanece, insistindo que a verdade existe, que 2 mais 2 é igual a 4, independentemente do que o partido afirme. Este é o primeiro alerta de Orwell. O totalitarismo exige a cooperação daqueles que o implementam. Toda tirania precisa de burocratas, técnicos, funcionários, milhões de pessoas comuns realizando as pequenas tarefas que mantêm o sistema.
A maioria obedecerá, mas alguns duvidarão. E essas dúvidas são a fragilidade da armadura. A questão que se coloca é: pode a dúvida sobreviver? Pode a mente individual manter a sanidade perante a loucura coletiva? Pode a realidade objetiva resistir a um ataque organizado? A destruição da privacidade. A privacidade é a base do pensamento independente. Quando você está sozinho, verdadeiramente sozinho, sem ninguém te observando, sua mente fica livre. Você pode ter pensamentos proibidos, sentir emoções proibidas, imaginar alternativas. O partido entende isso. A privacidade deve ser eliminada. As teletelas conseguem isso. Elas observam constantemente. Não podem ser desligadas. Todas as casas, todos os locais de trabalho, todos os espaços públicos contêm teletelas. Você nunca sabe se alguém está observando, então deve presumir que alguém está sempre observando. Isso cria uma autocensura mais eficaz do que qualquer censura externa. Você se monitora. Você controla suas próprias expressões. Você se torna seu próprio carcereiro. Mas a vigilância vai além. As crianças são treinadas para observar os pais e denunciar comportamentos suspeitos. Os espiões, uma organização juvenil do partido, incentivam as crianças a trair a lealdade familiar. Elas aprendem que a lealdade ao partido transcende todos os outros laços. Orwell baseou-se em práticas totalitárias reais. A Rússia soviética incentivava as crianças a delatarem os pais. A Alemanha nazista tinha a juventude hitlerista. Esses não foram casos isolados. Foram tentativas sistemáticas de destruir a família como uma fonte concorrente de lealdade. A família é perigosa para o totalitarismo. A família cria laços mais fortes do que a ideologia. Os pais ensinam aos filhos valores independentes da doutrinação estatal. A família oferece refúgio, um espaço onde as máscaras podem cair, onde os verdadeiros sentimentos podem emergir. O partido não pode tolerar isso. Todo relacionamento deve servir ao partido. Até mesmo o casamento existe apenas para a reprodução. O amor é suspeito. A paixão é perigosa. A única paixão aceitável é aquela dirigida ao grande irmão, ao partido, ao inimigo eterno. Winston não tem amizades verdadeiras. Amizade implica confiança, e confiança é impossível sob vigilância. Ele tem conhecidos, colegas, mas ninguém com quem possa conversar honestamente. Ele está isolado em meio à multidão. Sozinho, mas nunca em privacidade. Esse isolamento é deliberado. Indivíduos isolados não conseguem se organizar. Não conseguem coordenar a resistência. Não conseguem nem mesmo confirmar se suas dúvidas são compartilhadas. Cada um que duvida pensa que está sozinho, que todos os outros acreditam, que ele é o único que questiona. Isso cria a ilusão de apoio unânime ao regime. Todos veem todos os outros aparentemente se conformando, participando, acreditando. Ninguém percebe que os outros também estão fingindo, também duvidando, também presos em uma resistência privada que não ousam expressar. Orwell compreendeu que o totalitarismo prospera na atomização, não na separação física dos indivíduos, mas na sua separação psicológica. Pode-se viver entre milhões e ainda assim estar completamente sozinho, se não for capaz de formar laços humanos genuínos. A tecnologia moderna de vigilância tornou a visão de Orwell mais plausível do que ele poderia ter imaginado. As teletelas pareciam algo improvável em 1949. Hoje, as câmeras estão por toda parte. Nossos telefones rastreiam nossa localização. Nosso histórico de navegação é monitorado. Perfis em redes sociais revelam nossos pensamentos. O reconhecimento facial pode nos identificar em meio à multidão. A tecnologia para vigilância abrangente existe. Se ela será usada como Orwell temia, dependerá de escolhas sociais, decisões políticas e resistência cultural.
mas a capacidade é real. Orwell também compreendeu que a vigilância altera o comportamento, mesmo sem que as pessoas tenham consciência disso. Estudos mostram que as pessoas agem de forma diferente quando sabem que estão sendo observadas. Elas se conformam mais, assumem menos riscos e reprimem ideias incomuns. Só o fato de saber que a vigilância é possível já cria um efeito arrepiante. Não é preciso vigiar todo mundo o tempo todo. Basta que as pessoas acreditem que podem estar sendo vigiadas. Essa é a genialidade da teletela. Você não consegue saber quando ela está ativa. Então, você precisa sempre se comportar como se estivesse. Este é o segundo aviso. Privacidade não é apenas uma preferência pessoal. É uma condição essencial para a liberdade mental. Sem privacidade, o pensamento independente torna-se praticamente impossível. A mente começa a se conformar, não por ser forçada, mas porque não consegue agir de outra forma sob constante observação. Duplo: pensamento e o ataque à razão. O partido exige algo aparentemente impossível: que as pessoas acreditem nas contradições. Não apenas as aceitem, mas que acreditem nelas de verdade. Isso se chama pensamento duplo. É a capacidade de sustentar duas crenças contraditórias simultaneamente e aceitar ambas como verdadeiras. Os slogans do partido personificam o pensamento duplo. A guerra é a paz. A liberdade é a escravidão. A ignorância é a força. Isso não é apenas propaganda. São exercícios de treinamento em pensamento duplo. Ao aceitar contradições óbvias, os cidadãos aprendem a abandonar a lógica, a renunciar à razão, a acreditar em tudo o que lhes dizem, independentemente das evidências. Como isso funciona? Orwell explica através de Syme, colega de Winston, entusiasta da novilíngua. Duplo pensar significa a capacidade de manter duas crenças contraditórias na mente simultaneamente e aceitar ambas. O intelectual do partido sabe em que direção suas memórias devem ser alteradas. Portanto, sabe que está manipulando a realidade. Mas, pelo exercício do duplo pensar, também se certifica de que a realidade não está sendo violada. O processo precisa ser consciente, ou não seria realizado com precisão suficiente, mas também precisa ser inconsciente, ou traria consigo um sentimento de falsidade e, consequentemente, de culpa. Isso é sofisticado. Você precisa mentir conscientemente enquanto acredita inconscientemente na mentira. Você precisa saber que está manipulando a verdade, enquanto simultaneamente aceita sua manipulação como verdade. Por que isso é necessário? Porque o partido precisa de agilidade intelectual. A realidade está em constante mudança. O aliado de ontem é o inimigo de hoje. A verdade de ontem é a heresia de hoje. O partido precisa de seguidores que possam reverter instantaneamente suas crenças sem sofrer dissonância cognitiva. O pensamento duplo também destrói o conceito de hipocrisia. A hipocrisia exige que você reconheça uma lacuna entre o que afirma e o que acredita. Mas se você realmente acredita em ambos, se o pensamento duplo for completo, então não existe lacuna alguma. Você acredita em tudo o que diz no momento em que diz. Isso torna o partido imune a acusações de inconsistência. Quando o inimigo muda, quando o passado é reescrito, quando as políticas são revertidas, ninguém percebe. Não porque sejam estúpidos, mas porque o pensamento duplo impede a percepção. Orwell reconheceu que o totalitarismo exige a destruição do pensamento lógico. Se as pessoas conseguem pensar logicamente, elas podem identificar contradições. Elas podem comparar afirmações com evidências. Elas podem perceber quando a realidade não corresponde à propaganda. A lógica é perigosa. Portanto, a lógica deve ser eliminada. Não banida explicitamente, mas tornada impossível através do treinamento do pensamento duplo. As crianças recebem esse treinamento desde cedo.
São ensinadas a aceitar a autoridade em detrimento das evidências, a ideologia em detrimento da observação. Aprendem que o sentimento é mais importante que os fatos, que a lealdade se sobrepõe à verdade. Na idade adulta, a maioria dos membros do partido são praticantes experientes do pensamento duplo. Eles internalizaram o processo. Ele opera automaticamente. Eles já não percebem quando aceitam contradições. Winston luta contra o pensamento duplo. Seu trabalho exige isso. Ele precisa saber que está mudando o passado, enquanto acredita que o passado sempre foi como ele o constrói. Mas algo dentro dele resiste. Ele não consegue completar a ginástica mental. Ele mantém a teimosa crença de que a verdade objetiva existe. Isso o torna perigoso. O partido não tolera pessoas que se mantêm fiéis à realidade objetiva. Elas são portadoras de sanidade em um mundo de loucura organizada. São infecções que podem se espalhar. A advertência de Orwell aqui é sutil. Ele não está dizendo que as pessoas em estados totalitários são estúpidas ou ingênuas. Ele está dizendo que o ataque contínuo à razão pode destruir a capacidade de raciocinar. Se você é treinado desde a infância para aceitar contradições, se sua sobrevivência depende da supressão do pensamento lógico, então a própria lógica pode ser prejudicada. A mente humana é adaptável. Ela pode aprender a funcionar de diversas maneiras. Pode ser treinada para raciocinar ou para aceitar a irracionalidade. O caminho que ela seguirá depende do ambiente, da educação e da pressão social. As sociedades modernas enfrentam esse perigo constantemente. Não por parte de estados totalitários, declarados, mas sim por meio de erosões mais sutis do discurso racional. Quando a verdade se torna tribalizada, quando as pessoas acreditam em afirmações baseadas na lealdade a um grupo em vez de em evidências, quando as contradições são ignoradas por conveniência política, surge o pensamento duplo. Os 2 minutos de ódio. Todos os dias, na Oceania, os trabalhadores param para os 2 minutos de ódio. Telões exibem imagens de Emmanuel Goldstein, o inimigo do povo, traidor do partido, líder da Irmandade Muçulmana, a suposta organização de resistência. O rosto de Goldstein aparece. Sua voz se faz ouvir, criticando o partido, questionando o grande irmão, defendendo a liberdade. E os telespectadores explodem de raiva. Eles gritam para a tela. Xingam Goldstein. Atiram coisas. O ódio é visceral, físico, avassalador. Por 2 minutos, toda a contenção desaparece. A fúria pura transborda. Então, o ódio se transforma. O rosto do grande irmão aparece. A raiva se transforma instantaneamente em adoração, amor, gratidão. Eles cantam o nome do grande irmão. Choram de devoção. A violência emocional do ódio se torna a violência emocional da adoração. Orwell compreendeu algo sobre a psicologia humana que outros ignoraram. As emoções podem ser cultivadas, direcionadas, transformadas em armas. É possível treinar pessoas para sentirem emoções específicas sob comando. Os 2 minutos de ódio cumprem múltiplas funções. Primeiro, servem como válvula de escape. Pessoas que vivem sob opressão acumulam frustração, ressentimento e raiva. Isso não pode ser direcionado ao partido, mas precisa ser canalizado para algum lugar. Os 2 minutos de ódio o direcionam para o inimigo oficial. Em segundo lugar, cria coesão de grupo. O ódio compartilhado une as pessoas. Quando todos ao seu redor estão gritando contra Goldstein, você se sente conectado a eles. Você faz parte do grupo, unido contra o inimigo comum. Em terceiro lugar, treina a lealdade reflexiva. A mudança repentina do ódio para o amor é um exercício de obediência emocional. Você aprende a sentir o que lhe mandam sentir, quando lhe mandam sentir. Winston participa, apesar de suas dúvidas. Ele grita com Goldstein. Ele clama por um grande irmão. Não porque queira,
mas porque a ausência seria notada. E ser notado é perigoso. Mas durante o ódio, algo acontece. Winston repara numa rapariga de cabelos escuros, uma mulher com quem trabalha. Já a tinha visto antes, sempre a encarando com suspeita, supondo que fosse uma membro entusiasta do partido, possivelmente até da polícia do pensamento. Mas por um instante, durante o ódio, sua máscara cai. Winston vê um ódio genuíno cruzar seu rosto. Não ódio por Goldstein. Ódio pelo grande irmão, pelo partido, por toda a farsa. Ou será que viu mesmo? Será que viu mesmo? Ou será que imaginou? Essa é a incerteza que o totalitarismo cria. Você não pode confiar nas suas próprias percepções. Todos podem estar sendo sinceros. Ou todos podem estar fingindo. Não há como saber. O nome da garota é Julia. Eventualmente, ela se aproximará de Winston, dirá que o ama e revelará que também é rebelde. Mas não agora. Agora, ela é apenas um vislumbre de possível dissidência, ou possível armadilha, ou possível ilusão. Orwell baseou os 2 minutos de ódio em fenômenos reais. Estados totalitários organizam regularmente manifestações de massa, denúncias públicas e expressões ritualizadas de lealdade e ódio. Esses eventos não são espontâneos, mas sim orquestrados. Na Alemanha nazista, havia comícios onde milhares gritavam lealdade a Hitler, ódio aos judeus e adoração ao Estado. Na Rússia soviética, julgamentos públicos eram realizados, nos quais multidões exigiam a pena de morte para supostos traidores. Na China maoísta, sessões de autodefesa eram realizadas, onde os acusados eram submetidos a denúncias em massa. Esses rituais desempenham funções psicológicas que vão além de seus óbvios propósitos políticos. Eles normalizam emoções extremas. Fazem com que a violência pareça justificada. Confundem a linha divisória entre a consciência individual e a coletiva. Existem equivalentes modernos. Os linchamentos virtuais nas redes sociais desempenham funções semelhantes. Um inimigo é designado. A multidão ataca. Todos participam, demonstrando lealdade, extravasando frustrações e criando laços através da raiva compartilhada. Então, o alvo muda, e o aliado de ontem se torna a vítima de hoje. Os 2 minutos de ódio são o alerta de Orwell sobre a emoção orquestrada. Quando os governos podem desencadear sentimentos em massa sob comando, quando a raiva e o amor se tornam reflexos em vez de respostas autênticas, a autonomia emocional individual desaparece. Você deixa de ser uma pessoa que sente e se torna um instrumento que é tocado. Crime, de pensamento e a polícia do pensamento. Na Oceania, o pior crime é o crime de pensamento. Não as ações. Os pensamentos. Você pode ser preso, torturado, morto por ter pensamentos proibidos. Não por dizê-los, mas por pensá-los. Como os pensamentos podem ser detectados? Através da vigilância, sim. Através da observação por teletela, mas também através da análise comportamental. A polícia do pensamento observa os sinais. Uma expressão inadequada. Falar dormindo. Um momento de hesitação antes de comemorar. Eles também incentivam a traição. Seu vizinho pode denunciá-lo. Seu colega de trabalho. Seu cônjuge. Seus filhos. Todos são potenciais informantes. A confiança se torna impossível. Winston sabe disso. Ele sabe que manter um diário é um crime de pensamento. Ele sabe que suas dúvidas são um crime de pensamento. Ele sabe que um dia, provavelmente em breve, a polícia do pensamento virá atrás dele. A questão não é se, mas quando. Isso cria uma psicologia peculiar. Winston já é culpado. Ele já cometeu crimes que merecem a morte, mas ainda não foi pego. Ele existe num espaço entre o crime e o castigo. Culpado, mas livre, condenado, mas ainda em liberdade. Ele começa a questionar a Irmandade, a suposta organização de resistência liderada por Goldstein.
será que ela existe mesmo? Ou é apenas um mito criado pelo partido, uma armadilha para atrair potenciais dissidentes? Se a Irmandade existe, como alguém se junta a ela? Você não pode procurá-la. Procurá-la levantaria suspeitas. Você precisa esperar ser abordado. Mas será que você será abordado por rebeldes genuínos ou pela polícia do pensamento? Essa incerteza é paralisante. Qualquer ação pode ser uma armadilha. A inação garante que nada mudará. Winston está preso, incapaz de não fazer nada, incapaz de fazer qualquer coisa com segurança. Orwell compreendeu que o crime de pensamento não exige uma polícia do pensamento para ser eficaz. O conceito em si já gera paralisia. Se os próprios pensamentos são criminosos, então é preciso monitorar a própria mente constantemente. Você se torna seu próprio torturador, examinando cada movimento mental em busca de sinais de heresia. Este é o nível mais profundo de controle. A vigilância externa monitora o comportamento. A repressão ao pensamento força você a se vigiar, a patrulhar sua própria consciência, a se tornar cúmplice da sua própria opressão. As sociedades modernas flertam com esse conceito. Não por meio de leis oficiais contra crimes de pensamento, mas por meio de mecanismos sociais. Certos pensamentos se tornam indizíveis. Não ilegais, mas capazes de acabar com a carreira. As pessoas aprendem a suprimir ideias proibidas, não porque o governo as prenderá, mas porque serão socialmente destruídas. Isso cria uma autocensura mais eficaz do que qualquer lei de censura. Você não precisa da polícia para impor o controle do pensamento se a sociedade fizer isso por você. Orwell percebeu esse perigo. Ele viu que a liberdade de expressão significa pouco se certos pensamentos tornam alguém inelegível para emprego, incapaz de publicar seus textos, intocável. A liberdade legal combinada com a punição social cria, de fato, um crime de pensamento. O aviso é claro. O crime de pensamento não precisa ser codificado para ser real. Quando o pensamento interno se torna sujeito ao julgamento externo, quando as pessoas precisam esconder o que realmente acreditam, quando a sinceridade se torna perigosa, o crime de pensamento chegou, tenha ou não um nome. Winston e Julia. Winston acaba por se aproximar de Julia, a garota morena do departamento de ficção. Ela lhe entrega um bilhete no Ministério da Verdade. Eu te amo. Amor. A coisa mais perigosa. Mais perigosa que o ódio. O ódio pode ser direcionado, canalizado, usado. O amor cria lealdade independente do partido. Eles começam a se encontrar secretamente. Arriscado, aterrorizante, necessário. Alugam um quarto acima de uma loja de antiguidades no bairro dos Proletários, um lugar sem teletela. Por horas a fio, têm privacidade, sem serem observados, livres. Naquela sala, eles conversam honestamente, revelam seu ódio pelo partido, admitem suas dúvidas, compartilham o fardo da sanidade, mas a rebeldia delas é limitada. Julia não tem interesse em derrubar o partido. Ela não se importa com ideologia ou política. Ela só quer pequenas liberdades, pequenos prazeres, pequenos atos de desafio. Winston é diferente. Ele quer mais. Ele quer acreditar que a resistência organizada é possível. Ele quer que a Irmandade seja real, que lute contra o partido, que preserve a verdade. São tipos diferentes de rebeldes. Julia é prática, focada na sobrevivência pessoal e em pequenas liberdades. Winston é idealista, preocupado com a verdade abstrata e a resistência sistemática. Orwell está querendo dizer algo. Existem diferentes formas de dissidência. Algumas pessoas resistem vivendo o mais plenamente possível, dentro das limitações. Outras resistem lutando contra as próprias limitações. Nenhuma das duas está errada, mas elas não são a mesma coisa. E o totalitarismo compreende ambos os tipos.
tendo estratégias para cada um. Julia representa a rebeldia existencial. Ela não desafia o sistema diretamente. Ela simplesmente se recusa a ser completamente consumida por ele. Ela encontra espaços, momentos, maneiras de permanecer humana apesar de tudo. Esse tipo de resistência é sustentável. Você pode praticá-la por anos, mantendo a sanidade, preservando a si mesmo. Mas ela não ameaça o regime. O partido pode tolerar a não conformidade individual, desde que ela permaneça oculta, privada e contida. Winston representa a rebelião ideológica. Ele quer desafiar os fundamentos do sistema. Ele quer que a verdade objetiva sobreviva. Ele quer que a história seja preservada. Ele quer a queda do partido. Esse tipo de resistência é perigoso, mas frágil. Ela te transforma em alvo. E se você for pego, você se quebra. O amor deles é real. Isso importa. Num mundo criado para impedir conexões humanas autênticas, eles a conquistam. Brevemente. Incompletamente. Mas, genuinamente. O sexo faz parte da rebeldia deles. O partido trata o sexo como puramente reprodutivo. O prazer é suspeito. A paixão é perigosa. O sexo deve ser um dever, sem alegria, mecânico. Winston e Julia ressignificam o sexo como prazer, como conexão, como afirmação da humanidade. Seus corpos se tornam território que o partido não controla. Mas o relacionamento está fadado ao fracasso. Ambos sabem disso. Um dia a polícia do pensamento chegará. Seu crime será descoberto. Eles serão separados, torturados, destruídos. Eles tentam se preparar. Prometem trair um ao outro. Sob tortura, dirão qualquer coisa, farão qualquer coisa. Aceitam isso. O que esperam é que, mesmo que traiam externamente, consigam preservar algo interno. Algum núcleo que permaneça leal. Essa esperança é ingênua. Eles ainda não entendem o que os aguarda. O'Brien e a armadilha. O'Brien é um membro do partido interno. Ele demonstra amizade por Winston e parece compartilhar suas dúvidas. Winston acaba se convencendo de que O'Brien faz parte da Irmandade. Certo dia, O'Brien convida Winston para seu apartamento, supostamente para lhe dar um dicionário de novilíngua. Mas quando Winston e Julia chegam, O'Brien revela que sabe que eles são rebeldes. Ele os recruta para a Irmandade. Ele entrega a Winston um livro, supostamente escrito por Goldstein, que explica como o partido mantém o poder. Winston o lê avidamente, finalmente compreendendo o sistema em que vive. O livro explica que o partido busca o poder por si só, não para construir uma utopia, não para criar igualdade, apenas para exercer o poder, dominar, controlar. O livro explica que os 3 superestados mantêm guerras perpétuas deliberadamente. A guerra consome recursos que poderiam, de outra forma, melhorar a vida das pessoas. Ela justifica-te a escassez, mantém o medo e impede a perigosa satisfação que advém da paz. O livro explica-te a estrutura de classes. Os altos querem permanecer onde estão. Os médios querem derrubar os altos. Os baixos querem apenas o mínimo de dignidade. Movimentos revolucionários ocorrem quando os médios recrutam os baixos para derrubar os altos. Mas, uma vez bem-sucedidos, os novos altos traem os baixos, estabelecendo uma nova hierarquia. O partido resolveu esse ciclo. Ele impede que a classe média mobilize a classe baixa, mantendo-a politicamente inconsciente. Os proletários são alimentados com entretenimento, álcool, jogos de azar e distrações baratas. Eles são mantidos ocupados com a sobrevivência. Jamais desenvolvem consciência política. Entretanto, o partido mantém o centro, o partido externo, sob vigilância. Qualquer membro que demonstre ambição ou pensamento independente é eliminado. Isso impede desafios internos. O resultado é um totalitarismo estável, capaz de perdurar indefinidamente. Winston lê isso
e sente-se justificado. Suas dúvidas são confirmadas. O sistema é exatamente tão ruim quanto ele suspeitava. Ele não está louco. A realidade é como ele a percebe. Mas essa vindicação é uma armadilha. O'Brien não é um rebelde. Ele é da polícia do pensamento. A Irmandade pode nem existir. Ou, se existe, O'Brien não faz parte dela. Tudo foi uma armação. O recrutamento, o livro, tudo foi planejado para atrair rebeldes e fazê-los se rebelarem. Quando a polícia do pensamento finalmente chega, Winston não se surpreende. Ele já os esperava. Julia e Winston são presos, levados para o Ministério do Amor e separados. Winston nunca mais verá Julia, pelo menos não de uma forma significativa. O amor deles, a rebeldia, a esperança, tudo está prestes a ser sistematicamente destruído. O Ministério do Amor. O Ministério do Amor é onde o partido quebra as pessoas. Não apenas pune, quebra. Destrói-as completamente e depois as reconstrói como membros leais do partido. Winston é preso, torturado e submetido à fome. Mas a tortura física é apenas o começo. O partido quer mais do que submissão. Quer crença genuína. O'Brien supervisiona a tortura de Winston. Ele é paciente, metódico, quase bondoso. Explica o que está acontecendo. O partido está salvando Winston de si mesmo, curando-o da doença da sanidade. O'Brien ensina Winston a pensar 2 vezes. Ele mostra 4 dedos a Winston e pergunta quantos são. Winston responde 4. O'Brien o tortura. Pergunta novamente. Winston, desesperado, diz 5. O'Brien o tortura ainda mais. Resposta errada. A resposta não é mentir e dizer 5. A resposta é realmente ver 5. Olhar para 4 dedos e perceber 5. Acreditar em 5 mesmo sabendo que são 4. É isto que o partido exige. Não a submissão externa, mas a entrega interna. Não fingir acreditar, mas acreditar de fato. A tortura continua. Dias, semanas, meses. Winston perde a noção do tempo. Seu corpo se deteriora. Sua mente começa a se fragmentar. Ele confessa crimes que não cometeu. Trai a todos. Diz tudo o que querem que eles queiram. Mas isso não basta. O'Brien sabe que Winston ainda está fingindo, ainda mantém um núcleo de resistência, ainda se agarra à realidade objetiva. O'Brien explica a filosofia do partido. Nós somos os sacerdotes do poder. Deus é poder. Mas no momento, poder é apenas uma palavra para vocês. É hora de vocês compreenderem o que significa poder. A primeira coisa que vocês precisam entender é que o poder é coletivo. O indivíduo só tem poder na medida em que deixa de ser um indivíduo. Ele continua. Controlamos a matéria porque controlamos a mente. A realidade está dentro do crânio. Você aprenderá aos poucos, Winston. Não há nada que não possamos fazer. Invisibilidade, levitação, qualquer coisa. Eu poderia flutuar para fora deste chão como uma bolha de sabão se quisesse. Não quero, porque o partido não quer. Isso é uma loucura, mas é a conclusão lógica de negar a realidade objetiva. Se a verdade é o que o partido diz, então a própria física se curva à vontade do partido. Não exatamente, mas no único lugar que importa, a consciência humana. O'Brien não está afirmando que o partido pode realmente levitar. Ele está afirmando que a realidade existe apenas nas mentes e, se o partido controla todas as mentes, controla a própria realidade. Winston resiste. Ele se apega à verdade simples. 2 mais 2 é igual a 4. As leis da física existem. A realidade é externa à consciência. O'Brien mostra-lhe o próprio corpo, definhando devido à tortura. Você está apodrecendo, diz O'Brien. É isso que você é. Você é o último homem. Sua espécie está extinta. Nós somos os herdeiros. Winston ainda resiste. Há uma coisa à qual ele não renunciou: seu amor por Julia. No fundo, num lugar que a tortura não alcançou,
Ele ainda a ama. Esse amor é sua última ligação com a humanidade, com o sentimento autêntico, com algo que o partido não controla. O'Brien sabe disso. Ele estava esperando o momento certo. Agora ele prepara a etapa final. Quarto 101. E a traição final. A sala 101 contém a pior coisa do mundo. Não a mesma coisa para todos. Para cada pessoa, a sala 101 contém seu medo mais profundo. Aquilo que não consegue encarar. O terror supremo. Para Winston, são os ratos. O'Brien leva Winston para a sala 101. Mostra-lhe uma gaiola de ratos famintos e ferozes. Explica que a gaiola será colocada sobre o rosto de Winston. Os ratos serão soltos e irão devorar o rosto de Winston, penetrando em seu crânio. Winston desmorona completamente. Ele grita. Ele implora. Ele fará qualquer coisa. Dirá qualquer coisa. O'Brien pergunta o que ele quer. Winston diz: faça isso com Julia. Essa é a traição final. A última coisa que Winston possuía era seu amor por Julia. Agora, ele o trai. Ele não apenas diz que o trai. Ele realmente quer que Julia sofra em seu lugar. Nesse momento, seu amor se transforma em seu oposto. O'Brien o liberta. Os ratos nunca o tocam. A gaiola foi suficiente. A ameaça foi suficiente. Winston entregou tudo. Ele é libertado. Permitido que se sente em um café, bebendo gin Vitória, jogando xadrez, aguardando sua eventual execução. Mas a execução não é o objetivo. O objetivo era quebrá-lo. Provar que todos podem ser quebrados, que nenhum ser humano pode resistir ao partido. Winston vê Julia uma única vez após a tortura. O encontro é acidental. Eles confessam que se traíram, não sentem nada um pelo outro. O amor morreu, substituído pelo nada. Nem mesmo o ódio. Apenas o vazio. Winston está sentado no café. Um boletim de notícias é exibido. A Oceania venceu uma disputa. Winston sente uma onda de alegria. Ele adora o grande irmão. Isso não é sarcasmo. É literal. Winston foi completamente destruído e reconstruído. Ele realmente ama o grande irmão agora. Sua resistência foi apagada. A pessoa que ele era está morta. O que resta é uma casca vazia que serve perfeitamente ao partido. O livro termina com a frase: ele amava o grande irmão. Essas 4 palavras estão entre as mais arrepiantes da literatura. Elas representam a vitória total do totalitarismo sobre o espírito humano. Não se trata apenas de matar Winston, mas de matar tudo o que Winston era e substituir por aquilo que o partido queria que ele fosse. A mensagem de Orwell é clara. Com tempo, recursos e controles suficientes, o totalitarismo pode destruir qualquer um. Não existe um espírito humano indestrutível. O alcance totalitário é limitado. Se um regime conseguir realmente isolar você, controlar seu ambiente e se dedicar à sua destruição, ele terá sucesso. Esta é a parte mais sombria da advertência de Orwell. Ele não está dizendo que a resistência é inútil. Ele está dizendo que a resistência por si só é insuficiente. A única defesa contra o totalitarismo é impedi-lo de alcançar o poder absoluto em primeiro lugar. Uma vez que ele te tenha, uma vez que você esteja no Ministério do Amor, é tarde demais. O aviso foi prorrogado. Orwell terminou 1984, acreditando que estava descrevendo um futuro possível. Ele não sabia que também estava descrevendo o presente, não perfeitamente, mas de forma reconhecível. A União Soviética sob Stalin já havia alcançado muito do que Orwell descreveu. A constante revisão da história, o culto à personalidade em torno de um líder, o estado de vigilância, os julgamentos de fachada, as câmaras de tortura, a ideologia que exigia não apenas obediência, mas crença. A China de Mao demonstraria posteriormente mais paralelos. O ataque da Revolução Cultural ao passado. Os guardas vermelhos incitando crianças contra os pais.
As sessões de autocrítica, forçando confissões públicas e autodenúncias. A destruição sistemática da cultura tradicional. A Coreia do Norte de hoje representa a visão de Orwell concretizada. Uma ditadura hereditária que mantém o controle total da informação. Cidadãos ensinados a venerar o líder como um deus. Nenhuma informação externa é permitida. A própria realidade é cuidadosamente construída. Mas a advertência de Orwell vai além dos estados totalitários mais evidentes. Ele temia que as sociedades democráticas também pudessem tender aos padrões que ele identificou, não por meio de golpes repentinos, mas por meio de uma erosão gradual. A vigilância se expande. Cada expansão é justificada. Combater o terrorismo. Prevenir o crime. Proteger crianças. Cada justificativa parece razoável. Juntas, elas criam um monitoramento abrangente. A linguagem se torna uma arma. As palavras são redefinidas. Os conceitos são invertidos. O discurso político se degrada em slogans. A nuance desaparece. A complexidade é reduzida à lealdade de equipe. A verdade torna-se contestada, não as afirmações específicas, mas o próprio conceito. Diferentes grupos afirmam diferentes realidades. As evidências são descartadas se forem politicamente inconvenientes. Fatos alternativos torna-se uma expressão usada sem ironia. A memória torna-se falha. Não porque a história seja ativamente reescrita, mas porque a sobrecarga de informação dificulta lembrar o que aconteceu ontem, muito menos no ano passado. O passado se torna turvo. Apenas o presente permanece nítido. A emoção se torna ferramenta política. A indignação é fabricada. O ódio é direcionado. 2 minutos de ódio se transformam em 2 horas de noticiário na TV a cabo. Rolagem infinita nas redes sociais. Estimulação constante de raiva e medo. Essas sociedades não são idênticas à Oceania de Orwell. Sociedades democráticas possuem proteções que estados totalitários não têm. Imprensa livre. Partidos de oposição. Judiciário independente. Sociedade civil. Tudo isso importa enormemente. Mas Orwell compreendeu que o totalitarismo é uma direção, não apenas um destino. As sociedades podem caminhar nessa direção sem necessariamente alcançá-lo por completo. E cada passo nessa direção facilita o próximo. O alerta não é: estamos vivendo em 1984. O alerta é: podemos deslizar rumo a 1984 se não estivermos vigilantes, se aceitarmos cada pequena erosão, se normalizarmos o que deveria nos alarmar. Tecnologia e paralelos modernos. Orwell escreveu antes dos computadores, antes da internet, antes dos smartphones. Suas teletelas eram rudimentares em comparação com a tecnologia de vigilância moderna. No entanto, sua visão parece mais plausível agora do que quando ele a escreveu. Os smartphones rastreiam nossa localização constantemente. Aplicativos monitoram nosso comportamento. Plataformas de mídia social analisam nossos pensamentos por meio de nossas postagens. Empresas de análise de dados compilam perfis mais detalhados do que qualquer polícia secreta conseguiria. O reconhecimento facial pode nos identificar em meio a multidões. Leitores de placas de veículos rastreiam nossos movimentos. Metadados de nossas comunicações revelam nossas redes sociais, nossos hábitos, nossos segredos. Essa tecnologia não é inerentemente totalitária. Depende de quem a controla e com que propósito. Sociedades democráticas podem ter vigilância e ainda manter a liberdade se houver supervisão. Se a lei limitar o poder do governo e se os cidadãos puderem se opor. Mas a tentação está sempre presente. De expandir a vigilância um pouco mais. De monitorar um pouco mais de perto. De intervir um pouco mais cedo. Cada expansão parece justificada isoladamente. O sistema de crédito social da China demonstra um caminho possível.
Os cidadãos são monitorados constantemente. O comportamento é pontuado. Pontuações altas conferem privilégios. Pontuações baixas acarretam restrições. O sistema molda o comportamento por meio de reforço positivo e negativo, criando conformidade sem coerção óbvia. Não se trata da bota bruta de Orwell, esmagando para sempre um rosto humano. Trata-se de um controle sofisticado, baseado em dados e algorítmico, que parece quase suave mesmo quando aperta cada vez mais. As nações ocidentais observam com preocupação, mas também com curiosidade. Será que sistemas semelhantes poderiam resolver problemas sociais? Reduzir a criminalidade? Melhorar a saúde pública? A tecnologia existe. A questão é se devemos usá-la. A advertência de Orwell continua válida. A tecnologia de vigilância não é neutra. Ela altera a relação entre cidadão e Estado. Mesmo que usada de forma benevolente hoje, cria uma infraestrutura que poderá ser usada indevidamente amanhã. As pessoas que constroem sistemas de vigilância podem ter boas intenções. As pessoas que herdam esses sistemas podem não ter. E desmantelar um sistema de vigilância abrangente é muito mais difícil do que impedir sua construção. A linguagem e a corrupção do discurso. Orwell temia a destruição da linguagem. Não que a linguagem desaparecesse, mas que fosse degradada, simplificada, transformada em arma, até que o pensamento claro se tornasse impossível. A novilíngua era o exemplo fictício que ele havia criado. A realidade moderna oferece exemplos reais. A linguagem política torna-se cada vez mais vazia. Os políticos falam em frases ensaiadas em grupos focais, slogans testados em pesquisas de opinião, abstrações sem sentido, liberdade, segurança, valores, palavras que soam importantes, mas comunicam pouco. A linguagem técnica obscurece a realidade. Interrogatório aprimorado, em vez de tortura. Danos colaterais, em vez de civis mortos. Aumento da receita, em vez de aumento de impostos. Uma linguagem que esconde o que supostamente descreve. A linguagem tribal substitui a linguagem precisa. As palavras tornam-se marcadores de equipe. É possível identificar a tribo política de alguém pelos termos que utiliza. As palavras deixam de transmitir informações e passam a sinalizar lealdade. Orwell escreveu um ensaio intitulado Política e a Língua Inglesa, publicado em 1946, antes de 1984. Nele, argumentou que a linguagem pouco clara possibilita o pensamento pouco claro, e o pensamento pouco claro possibilita a manipulação política. Ele defendia uma linguagem simples, direta e honesta. Prefira palavras concretas a abstratas. Prefira palavras curtas a longas. Nunca use uma palavra complicada quando uma simples servir. Se puder cortar uma palavra, corte-a. Suas regras não eram meras preferências estilísticas. Eram mecanismos de defesa contra a manipulação. A linguagem clara resiste ao mau uso. A linguagem vaga o convida. O discurso moderno frequentemente viola todos os princípios de Orwell. Usamos eufemismos constantemente. Preferimos abstrações complexas a especificidades concretas. Enchemos frases com palavras desnecessárias. Escrevemos para impressionar em vez de comunicar. E essa linguagem degradada nos torna vulneráveis. Quando não conseguimos expressar ideias com clareza, não conseguimos pensar com clareza. Quando não conseguimos pensar com clareza, não conseguimos resistir à manipulação. A advertência de Orwell sobre a linguagem é talvez a mais prática. Podemos, individualmente, recusar-nos a participar da degradação da linguagem. Podemos insistir na clareza. Podemos exigir que os outros digam o que querem dizer. Podemos dar o exemplo de uma expressão precisa. Isso parece insignificante, mas não é. A linguagem é a base do pensamento. Proteger a linguagem protege a capacidade de pensar.
o poder da resistência. A visão de Orwell é sombria, mas não é desesperançosa. Ele demonstra resistência em múltiplos níveis. Os proletários, as massas trabalhadoras, gozam de relativa liberdade. O partido os considera politicamente inconscientes demais para representarem perigo, mas isso significa que eles conservam algo: a autêntica cultura humana. Casam-se por amor, criam famílias, mantêm relacionamentos baseados em sentimentos genuínos e não em ideologia partidária. Preservam a conexão humana em sua forma mais básica. Winston os observa e sente esperança. Enquanto os proles permanecerem humanos, pensa ele, a humanidade sobreviverá. Se algum dia eles se conscientizarem politicamente, se organizarem, se recusarem a se submeter, o partido não poderá detê-los. São muitos. Seu poder potencial é avassalador. Mas os proletários nunca se organizam. Falta-lhes educação, liderança e ideologia. Têm o potencial, mas não a capacidade de concretizá-lo. Essa é a ideia de Orwell. A resistência potencial não significa nada sem organização. As massas têm poder, mas o poder disperso é impotente. Somente a resistência organizada, dirigida e consciente importa. Dentro do partido, Winston e Julia representam a resistência individual. Pequena, privada, fadada ao fracasso, mas real. Eles se recusam a se render internamente, mesmo quando a submissão externa é necessária. Isso importa. Mesmo que falhem, mesmo que sejam apanhados e derrotados. A sua resistência afirma que a dissidência é possível. O totalitarismo quer parecer totalitário. Quer que todos acreditem que todos os outros acreditam. Cada instância de dúvida, mesmo que oculta, desafia essa ilusão. O livro que Goldstein supostamente escreveu e que O'Brien entrega a Winston representa resistência intelectual. Compreender como o poder funciona é, em si, uma forma de resistência. Mesmo que a Irmandade seja uma ficção, mesmo que o livro seja uma armadilha, a análise que ele contém é precisa. Conhecimento é resistência. Compreender os mecanismos totalitários torna você mais difícil de manipular. Você enxerga as técnicas. Você reconhece os padrões. Você não se deixa enganar tão facilmente. Orwell também sugere resistência através da preservação do passado. Winston tenta manter um diário, um registro que o partido não pode controlar. Isso é inútil no caso dele. Mas o impulso é correto. O totalitarismo exige o controle da história. Portanto, preservar a história autêntica é uma forma de resistência. Cada documento salvo, cada testemunho registrado, cada verdade mantida contra as mentiras oficiais enfraquece o poder totalitário. Os dissidentes modernos entendem isso. Eles registram atrocidades, preservam provas, criam arquivos que os regimes não podem apagar. É um trabalho perigoso. Pessoas morrem fazendo isso. Mas é importante. Por fim, há a resistência de simplesmente permanecer humano. Não trair os amigos. Não perder a empatia. Não permitir que a crueldade se torne normal. Manter a decência básica em sistemas indecentes. Isso parece pequeno. Mas é tudo. O totalitarismo quer transformar os seres humanos em instrumentos. Cada pessoa que se recusa a essa transformação, que permanece reconhecidamente humana apesar da pressão, representa o fracasso do projeto totalitário. Por que isso é importante agora? 1984 foi publicado há 75 anos. Por que ainda é relevante? Porque a ameaça não terminou com Hitler e Stalin. Os impulsos totalitários persistem. O desejo humano por controle total, por poder ilimitado, por uma realidade moldada pela ideologia, isso permanece. A tecnologia torna a visão de Orwell mais alcançável. A vigilância é mais fácil. O controle da informação é sofisticado.
A propaganda é direcionada. As ferramentas existem para implementar o que Orwell temia. Mas a tecnologia também possibilita essa resistência. A informação pode ser criptografada. As comunicações podem ser anônimas. As provas podem ser preservadas. A coordenação pode ser global. As mesmas ferramentas que permitem o controle também permitem a dissidência. A questão é qual prevalecerá. Isso não está predeterminado. Depende de escolhas individuais e coletivas. As escolhas individuais importam. Você aceitará a vigilância ou exigirá a privacidade? Consumirá a propaganda acriticamente ou buscará fontes diversas? Usará linguagem clara ou aceitará eufemismos? Lembrará com precisão ou deixará que a memória seja reescrita? As escolhas coletivas importam mais. As sociedades manterão as normas democráticas ou permitirão sua erosão? Os cidadãos exigirão prestação de contas ou aceitarão a autoridade? As instituições resistirão à captura ou colaborarão com o poder? A advertência de Orwell é que a liberdade exige vigilância, não apenas uma vez, mas constantemente. Cada geração deve defendê-la. Cada indivíduo deve valorizá-la. No momento em que presumimos que a liberdade está segura, ela começa a escapar por entre os dedos. 1984 é importante porque mostra o ponto final de um caminho que poderíamos trilhar, não inevitavelmente, não de forma inescapável, mas possivelmente. Se fizermos certas escolhas, se aceitarmos certas tendências, se normalizarmos certos comportamentos. O livro é um alerta, não uma profecia. Orwell não estava prevendo o futuro. Ele estava mostrando um futuro possível, na esperança de impedi-lo. Ele teve sucesso? Em parte. 1984 tornou-se uma referência cultural. Grande Irmão entrou para o vocabulário comum. As pessoas usam orwelliano como um alerta. O livro tornou o totalitarismo visível, seus mecanismos identificáveis. Mas os alertas perdem o efeito. As novas gerações crescem sem ter lido o livro. Elas não têm a estrutura necessária para reconhecer padrões totalitários. Enxergam cada mudança incremental como isolada, em vez de parte de um padrão. É por isso que o livro deve ser lido novamente. Não uma vez, mas repetidamente. Não como curiosidade histórica, mas como um alerta contemporâneo. A ameaça que ele descreve permanece ativa, adaptando-se a novas condições, encontrando novas expressões. A questão da esperança. 1984. É um livro sem esperança? À primeira vista, sim. Winston está destruído. Julia está destruída. O partido vence completamente. Nenhuma resistência triunfa. Nenhuma esperança sobrevive. Mas Orwell incluiu algo interessante. O livro termina com Winston amando o grande irmão. Mas depois desse final, há um apêndice. Os princípios da novilíngua. O apêndice está escrito no pretérito. Pretérito padrão do inglês, não da novilíngua. Ele discute a novilíngua como algo que existiu, foi tentado, fez parte de um sistema que agora é passado. Isso implica que a Oceania caiu. Que o partido foi derrotado. Que alguém, em algum momento, num futuro além do final do romance, escreveu sobre a novilíngua no passado, usando o inglês padrão. Orwell nunca confirmou essa interpretação, mas ele era um escritor habilidoso. Sabia o que o tempo verbal no passado implica. A existência do apêndice sugere que o totalitarismo, no romance, não é permanente, que pode ser derrubado, que existe esperança para além da derrota individual de Winston. Essa leitura transforma o livro. Ele deixa de ser uma história de triunfo total do mal e passa a ser a história da derrota de um homem dentro de um sistema que, em última análise, fracassa. Winston perde, mas a humanidade vence. Eventualmente, de alguma forma. Os detalhes não são revelados, mas a implicação está presente na própria gramática.
Essa é a mensagem mais profunda de Orwell. O totalitarismo pode destruir indivíduos, pode vencer temporariamente, pode manter o poder por gerações, mas não pode durar para sempre. Sistemas construídos sobre mentiras desmoronam. Regimes que negam a realidade acabam fracassando. A verdade tem um poder que perdura além de qualquer regime. Isso não é otimismo ingênuo. Orwell sabia que esperar o colapso do totalitarismo não é uma estratégia viável. As pessoas sofrem nesse ínterim. Vidas são destruídas. Gerações são perdidas. O custo de tolerar a tirania é imenso. Mas a resistência também não é inútil. O apêndice sugere que a resistência, em algum lugar, de alguma forma, acaba por triunfar. Não através das ações de um único herói, mas sim através da pressão acumulada, da lenta erosão do poder totalitário e da eventual ruptura. Isso dá propósito à resistência, mesmo quando o sucesso parece impossível. Você pode não viver para ver a liberdade. Suas ações específicas podem falhar. Mas você contribui para uma vitória final, parte de um padrão maior, um fio em um tecido que está sendo feito ao longo do tempo. As questões permanentes. Orwell nos deixou com perguntas que ainda temos dificuldade em responder. Será que a verdade objetiva pode sobreviver a um ataque? Ou será que a realidade depende tanto do consenso social que controlar mentes suficientes controla a própria realidade? Será que a privacidade pode sobreviver à vigilância tecnológica? Ou devemos aceitar que a privacidade é um fenômeno histórico temporário, que existe brevemente entre a aldeia e o banco de dados? Pode a democracia sobreviver sem cidadãos informados? Ou a propaganda moderna torna impossível a cidadania informada? Pode a liberdade sobreviver sem igualdade? Ou a desigualdade corrompe inevitavelmente a democracia, permitindo que a riqueza compre o poder? Será que a humanidade pode sobreviver a um poder ilimitado? Ou será que o poder sempre corrompe aqueles que o detêm, tornando os mecanismos de controle e equilíbrio uma necessidade eterna? Essas não são perguntas que Orwell respondeu. São perguntas que ele levantou, desafios que ele lançou aos seus leitores. Cada geração terá que responder a essas perguntas novamente. As respostas não são permanentes. O que preserva a liberdade em uma época pode ser insuficiente em outra. A vigilância deve se adaptar às novas ameaças, mantendo os princípios fundamentais. 1984 nos fornece a linguagem para discutir essas questões. Oferece uma estrutura para reconhecer padrões totalitários e serve de alerta sobre os caminhos que certos sistemas podem seguir. Mas isso não nos diz exatamente o que fazer. Essa é a nossa responsabilidade. Orwell nos mostrou o perigo. Precisamos encontrar a solução. Conclusão. George Orwell morreu em janeiro de 1950, 8 meses após a publicação de 1984. Ele jamais soube o impacto total que seu alerta teria. Jamais viu o livro se tornar um dos romances mais influentes do século XX. Mas ele não teria ficado satisfeito. Ele não escreveu o livro para criar literatura. Ele o escreveu para impedir um futuro específico. E esse futuro não foi impedido em todos os lugares. Ele se concretizou em alguns lugares, foi vislumbrado em outros e ameaçado em muitos mais. O alerta continua urgente. Talvez até mais urgente do que quando Orwell o escreveu. As ferramentas de controle são mais sofisticadas. As técnicas são mais sutis. Os perigos são menos óbvios, mas não menos reais. Vivemos numa época de acesso à informação sem precedentes e de confusão sem precedentes sobre a verdade. Temos tecnologia que nos permite tanto liberdade quanto controle. Enfrentamos tanto um potencial extraordinário quanto um perigo extraordinário. O alerta de Orwell nos ajuda a navegar neste momento.
Ele nos ensina a valorizar a privacidade, a clareza, a verdade, a memória e a humanidade. Mostra-nos o que perdemos quando abdicamos dessas coisas. Lembra-nos que a liberdade exige defesa ativa. O ano de 1984 chegou e passou. A data específica nunca foi o ponto principal. Orwell a escolheu arbitrariamente, invertendo os dígitos do ano em que escreveu a obra. O verdadeiro alerta não dizia respeito a uma data no calendário, mas a uma condição possível, uma forma de organizar a sociedade, uma relação entre poder e verdade. Essa advertência permanece. Permanecerá enquanto os humanos buscarem poder sobre outros humanos. Enquanto os governos forem tentados pelo controle. Enquanto a tecnologia possibilitar novas formas de dominação. 1984 não é história. Não está obsoleto. É um alerta vivo, que fala a todas as épocas, desafiando cada leitor a reconhecer padrões totalitários e a resistir a eles. Winston Smith perdeu a luta. Ele foi quebrado, refeito, destruído. Sua derrota individual foi total. Mas em algum lugar, em algum momento, alguém escreveu sobre a novilíngua no passado. Alguém sobreviveu para contar a história. Alguém preservou a memória do que o totalitarismo tentou fazer e qual foi o seu preço. Essa pessoa pode ser você. Essa história pode ser nossa para escrever. Não a história da submissão, mas a história da resistência. Não o triunfo do grande irmão, mas a persistência da humanidade, apesar de tudo que foi criado para esmagá-la. Orwell nos deu o aviso. O que fizermos com ele determinará se o seu pesadelo permanecerá ficção ou se tornará realidade. A escolha é nossa. Sempre foi. E sempre será. 2 mais 2 é igual a 4. A verdade existe. A realidade é externa ao poder. A memória pode ser preservada. A linguagem pode ser clara. Os seres humanos podem permanecer humanos mesmo em sistemas projetados para torná-los o contrário. Esses não são apenas princípios abstratos. São resistência prática, armas contra o totalitarismo, ferramentas para manter a sanidade em sistemas insanos. Orwell compreendeu isso. Ele escreveu em meio à dor, à beira da morte, sabendo que lhe restava pouco tempo. Ele escreveu porque o alerta importava mais do que a sua própria sobrevivência. O aviso foi dado. Nós o recebemos. Agora precisamos decidir se vamos acatar. O grande irmão está sempre observando. Mas nós podemos observar também. Podemos nos recusar a amá-lo. Podemos nos recusar a nos render. Podemos nos lembrar do que Winston esqueceu. Que algumas coisas importam mais do que a sobrevivência. Que a verdade vale a pena ser defendida mesmo quando a defesa parece inútil. Que a dignidade humana persiste mesmo diante do poder absoluto. Este é o último alerta e a última esperança de Orwell. O sistema pode destruir indivíduos, mas não pode destruir o impulso humano em direção à liberdade, à verdade, à dignidade. Esse impulso sobrevive através das gerações, ressurge repetidamente, recusa-se a ser extinto. Enquanto esse impulso persistir, o totalitarismo permanecerá vulnerável. Enquanto alguém se recusar a acreditar na mentira, a verdade sobreviverá. Enquanto a memória persistir em algum lugar, o passado não poderá ser completamente apagado. Os carvalhos da Inglaterra de Orwell ainda estão de pé. A Terra gira. As estações se sucedem. A realidade persiste, independentemente do que qualquer partido afirme. E em algum lugar, sempre os humanos resistem. É por isso que 1984 é importante. Não porque preveja um futuro específico, mas porque ilumina uma luta humana permanente. A luta entre poder e verdade, controle e liberdade. As mentiras do partido e a realidade objetiva. Essa luta continua. Orwell nos deu armas. A consciência, a linguagem, a memória, a recusa em abrir mão da própria consciência. O uso que fizermos dessas armas determinará tudo. O aviso foi dado. A escolha continua sendo nossa.